alma. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, que na tarde desse dia pode ser a tarde da mudança de toda a sua vida. Eu quero que você medite comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 14, no verso 6, que diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diz a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, que está ao alcance da minha voz, que nessa tarde o Senhor Jesus, Ele tem algo novo para realizar em teu viver. Se você acreditar, se você crer, você vai ver a glória do Senhor Jesus ela se manifestar. Se você acreditar, se você ver, você vai ver mudança na sua vida, na vida da sua família, no meio da sua parentela acontecer. Se você acreditar, se você crer que o Senhor Jesus Ele é poderoso de transformar toda a tua história, eu creio que a partir dessa tarde você só vai cantar o hino da vitória e vai dizer que o Senhor é Deus. O Senhor Jesus, certa feita, antes de voltar para o Pai, o Senhor Jesus agora começa a instruir aos seus discípulos. O Senhor Jesus agora começa a falar com os seus seguidores das coisas futuras, daquilo que estava para acontecer depois da sua partida. E o Senhor Jesus, antes de voltar para o Pai, Ele deu endereço para mim, Ele deu endereço para você, Ele deu endereço para os seus discípulos e todos aqueles que estavam ali naquele local com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus Ele fala que Ele era o caminho, Ele era a verdade, Ele era a vida, e ninguém ia ao Pai a não ser por meio do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos deu o endereço de nós chegarmos até a Deus. O Senhor Jesus Ele se colocou como ponto de partida para que nós viéssemos a ter novamente um encontro com o Pai. O Senhor Jesus Ele se colocou como aquele que nos leva a ter novamente um relacionamento, a termos novamente paz com Deus. E o Senhor Jesus, ao falar para os seus discípulos, o Senhor Jesus Ele disse que Ele era o caminho, que Ele era a verdade e que Ele era a vida. O Senhor Jesus, por onde Ele passou, o Senhor Jesus, por onde Ele andou, o Senhor Jesus, por onde Ele percorreu, o Senhor Jesus, por onde Ele entrou, Ele sempre trouxe uma palavra de salvação para a vida daqueles que estavam perdidos. O Senhor Jesus sempre trouxe uma palavra de restauração, uma palavra de restituição. O Senhor Jesus sempre trouxe uma palavra de libertação, uma palavra de cura. O Senhor Jesus Ele sempre trouxe para o ser humano, para o pecador, para aquele que se encontrava perdido, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, por onde percorreu, o Senhor Jesus sempre tentou mostrar para aqueles que o seguia, para o que Ele veio, para aquilo ao qual o Pai o enviou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Ele entende e sempre entendeu o ser humano. Ele entende e sempre entendeu a humanidade. Mas o Senhor Jesus procurou um meio de tentar fazer-nos entender o que Ele verdadeiramente veio fazer aqui na terra. E quando o Senhor Jesus Ele diz para os seus discípulos que Ele era o caminho, Ele era a verdade, Ele era a vida, Ele quis
louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazer um contato com o homem, um contato ao qual o homem pudesse entender, porque nós todos sabemos que o homem é uma triunidade composta de corpo, alma e espírito, e nós sabemos que quando o Senhor Jesus, e aprendemos isso através da sua palavra, quando o Senhor Jesus ele disse para os seus discípulos que ele, somente ele era o caminho, era a verdade, era a vida, ele estava querendo dizer para o homem que ele era caminho para o corpo, ele era verdade para a alma e ele era vida para o espírito. Ele quis fazer que o homem viesse a entender que ele veio para mudar toda a história da humanidade. E o Senhor Jesus, louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre, se faz presente nesse lugar. E na tarde desse dia, o Senhor Jesus ainda ele continua a dizer que ele é caminho para o teu corpo, ele é verdade para a tua alma e ele é vida para o teu espírito. A palavra do Senhor Jesus ela vem dizendo no livro de Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, que há caminhos que para o homem parecem caminhos direitos, mas o final deles são caminho de morte. O Senhor Jesus, sabendo que o homem não tem condições de direcionar a sua vida sozinho, ele veio mostrar que ele é o caminho, ele é o caminho exato, ele é o caminho certo para levar o homem a se encontrar novamente com Deus. O Senhor Jesus, sabendo que o homem precisava de uma direção para a sua alma, porque diz a palavra do Senhor Jesus que todos pecaram e destituídos todos estavam da glória de Deus. Agora o Senhor Jesus se coloca como caminho, se coloca como a opção, ou melhor dizendo, a única opção que o homem pode ter para poder se aproximar de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 13, no verso 14, o Senhor Jesus ele vem dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição, e muitos há que a encontra. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida eterna, e muito poucos hão de encontrá-la. Eu quero dizer para você, amado ouvinte, na tarde desse dia, que o Senhor Jesus, ele se colocou como caminho para o teu corpo. De repente muitos estão trilhando caminhos, que louvado seja o nome do Senhor, que não são caminhos ao qual foi preparado por Deus. Há um ditado muito popular, há muitos que dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, que isso é uma mentira. Não são todos os caminhos que levam a Deus. A Bíblia só fala de um caminho, e esse caminho ele é Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus, depois de crucificado, depois de ter decretado vitória na cruz do Calvário, a palavra do Senhor vem dizendo na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 20, que o Senhor Jesus abriu para nós um vivo e novo caminho. E eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, que na tarde desse dia há um caminho para o teu corpo, há uma direção para você seguir, e esse caminho se chama Jesus de Nazaré, e ele se faz aqui presente nesse lugar. E eu quero dizer para você, você que deseja, você que almeja, você que se sente vazio e pretende e não sabe como
como preencher esse vazio que há dentro de você, que há dentro da sua alma. Eu te convido a você levantar a tua mão, aceitar o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, porque você vai ver a tua história ser mudada e um novo caminho você vai passar a seguir para a glória de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio do Senhor Jesus. O Senhor Jesus agora tentando fazer o homem entender que ele era caminho para o corpo. Ele agora também continua a falar que ele era verdade para a alma. E todos nós sabemos que é na alma que é a saída de todos os desejos. E o Senhor Jesus está querendo trazer verdade para a minha alma, trazer verdade para a tua alma. Ele relata no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. Certa feita eu bati de frente com essa verdade absoluta, porque até então eu vivi uma mentira. Eu achava que tudo aquilo que eu fazia, eu achava que os caminhos que eu seguia, eu achava que os conselhos que eu escutava era verdade para a minha vida. Mas eu vi que dentro da palavra de Deus a verdade só está na pessoa do Senhor Jesus. E ele agora, falando para os seus discípulos, ele disse que era verdade para a sua alma. O Senhor Jesus falando no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Da mesma forma que Jesus nos libertou, ele também quer te libertar. Da mesma forma que o Senhor Jesus, ele nos arrancou das trevas e nos trouxe para a sua poderosa luz, o Senhor Jesus, ele também quer te arrancar e quer trazer você para perto dele. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 17. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele falou com o Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, que o Senhor Jesus, ele é caminho para o teu corpo, ele é verdade para a tua alma e ele é vida para o teu espírito. O Senhor Jesus, ele é vida para o teu espírito. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 10, no verso 10, que o ladrão não vem senão para matar, para roubar e para destruir. Mas a palavra do Senhor, ela vem logo em seguida dizendo: mas Jesus Cristo veio para dar vida, e vida com abundância. Jesus, nessa tarde, amado ouvinte da palavra de Deus, ele quer te dar vida. Jesus, nessa tarde, amado ouvinte da palavra de Deus, ele quer mudar a tua história. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ela é a vida eterna. O salário do pecado pode ser até a morte, mas o Senhor Jesus, com seu dom gratuito, ele gera vida eterna para a tua alma, ele gera vida eterna para toda a sua família. Basta você querer. A palavra do Senhor vem dizendo no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nessa tarde, Jesus quer dar vida eterna para a tua alma, Jesus quer dar vida eterna para a tua vida, Jesus quer dar vida eterna para toda a sua família, Jesus quer dar vida eterna para a sua parentela, Jesus quer dar vida eterna para todos os seus amigos. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus,
você quer estar ao alcance da minha voz, a palavra do Senhor Jesus vem dizendo na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 25, esta é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Esta é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Pode A ter te prometido isso, pode B ter te prometido isso, mas eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, que a única promessa que nunca vai falhar é a promessa que o Senhor Jesus fez para mim e para você, que a vida eterna ele quer nos dar. Jesus tem vida para o nosso espírito. O Senhor Jesus, ele é caminho para o nosso corpo, ele é verdade para a nossa alma, e ele é vida para o nosso espírito. E ele disse que ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio dele. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, na tarde desse dia, que se você quer se aproximar do Pai, você tem que se aproximar primeiro do Senhor Jesus. Se você quer ter intimidade com o Pai, você tem que se aproximar primeiro do Senhor Jesus. Se você quer novamente ter paz com o Pai, você tem que se aproximar primeiro do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, você que deseja viver a eternidade junto com Deus, nessa tarde eu te convido a você se aproximar do Senhor Jesus e ver o milagre que ele pode fazer na tua vida. Jesus, ele pode fazer o milagre acontecer.